Assembleia de Deus, vem comigo ouvir a palavra de Deus. Avinu Sheba Shamayim Yitkadesh Shimcha Tavo Malchutcha Yaseh Ritzoncha Kebashamayim Ken ba'aretz Et lechem ru'enu ten lanu hayom Usar lanu al chataenu kemo שסולחים גם אנחנו לחוטאים לנו ואל תביאנו לידי ניסיון כי ימנעתנו מן הרע כי לך הממלכה והגבורה והתפארת לעולמי עולמים. Nós vamos estar orando neste momento. Senhor nosso Deus, nosso Pai, quero te agradecer por estarmos diante da tua presença santa, ó Deus, em falar aos nossos corações e abençoar nesta hora. Abençoa cada um de nós que vamos ouvir. Ser conosco, nos dá graça, nos dá vitória e opera, Senhor Jesus, maravilhas em nosso meio. Assim eu te peço, te agradeço no nome de Jesus. Amém. Vamos ficar em pé, você que pode, fique em pé para nós fazermos a leitura somente de um versículo. A semana passada nós começamos a ver sobre as armas, como nós vencemos os ataques diabólicos, os ataques satânicos, os ataques demoníacos. E nós vimos que uma das grandes armas é o nome de Jesus. Quando estamos ligados com Cristo, no nome de Jesus, ou no nome de Jesus, o demônio tem que sair. Vimos também que nós podemos estar revestido de uma armadura. Temos condição, como soldado vai para a guerra, e ele vai revestido, né? Hoje em dia, né, se põe os melhores trajes para a proteção do corpo. Nós também, como servos de Deus, para a batalha espiritual, não a batalha física, a carne, o sangue, nós podemos também estar revestidos das armaduras, ou da armadura do conjunto que forma a armadura, e também das armas que servem de ataque e de defesa, para que nós venhamos a ter uma vida vitoriosa. Então, todos podem ser vitoriosos. Há vários aspectos que nos dão vitória, e aquele que cai, provavelmente ele não está com as armas, ele não está ligado no Senhor, porque se ele estiver, ele vai ser vitorioso e vai vencer. E hoje nós estaremos lendo somente um versículo aqui para começar, Efésios, capítulo de número 6, Efésios, carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 6, nós vimos até o versículo 17, vimos do versículo 10 até o versículo 17, e agora nós vamos estar hoje lendo somente o versículo 18, que dá mais um motivo de nós podermos vencer o inimigo em nossas vidas, para sermos vitoriosos. Então, Efésios capítulo 6, versículo de número 18, nos diz assim:
enquanto oram em todas as ocasiões, com todos os tipos de oração e súplica no Espírito, de forma vigilante e persistente por todo o povo de Deus. Então, enquanto oram em todas as ocasiões, com todos os tipos de oração e súplica no Espírito, de forma vigilante e persistente por todo o povo de Deus. Pode sentar, glorificando a Deus. Também vejam que quando Paulo cita, se nós fôssemos ler dos versículos 10 até o 17, que nós lemos a semana passada, ele cita as armas que nos darão poder, que nós seremos vitoriosos contra o inimigo de nossas almas, contra os demônios. Logicamente que nós sabemos que todos os ataques, eles são feitos a nós porque porque nós somos vulneráveis. Nós somos vulneráveis. Então, há muitos meios em nós em que ele pode atacar, o inimigo pode atacar, e logicamente nós vamos receber aquilo, vamos aceitar. Então, logicamente que precisamos saber que a culpa não é só do inimigo, a culpa é nossa também. Por isso, se nós fecharmos todas as portas da nossa vida, nós sabemos que somos vitoriosos. Por isso, a armadura, que Paulo cita, ela nos ajuda a manter, o nosso corpo espiritual longe dos ataques, a nós não cedermos os ataques, porque há meios, que ele possa nos atingir. Então, ele completa no versículo 18, dizendo: enquanto oram, quer dizer, além de tudo aquilo que foi dado como armadura, que os irmãos podem ler depois, revendo, quem não estava aqui pode rever, quem estava pode rever, quem não estava leia, antes dos versículos 10 até o 17, que ele vai dar muitas armaduras. Porém ele diz, olha, enquanto também, não só revestido das armaduras, a oração, enquanto oram em todas as ocasiões, com todos os tipos de oração e súplica no Espírito. E ainda diz mais algo, vigilante, de forma vigilante e persistente por todo o povo de Deus. Então nós vemos aqui duas formas de nós estarmos livres ou não sermos abatidos, porque eu digo livramento e não ser abatido? Porque logicamente se nós estivermos vigilantes, orando, a oração ela tem, então nos dá vitória. Por isso a oração para a nossa vida é muito importante, para a vida de cada um daqueles que servem a Deus. A oração ela é necessária para que nós não venhamos a cair juntamente com aquilo que nós preparamos, com toda a armadura que nós estamos vestindo. Nós estamos também temos que ter junto com isso a oração. Então a oração nunca pode ser desprezada. E ainda Paulo diz em todas as ocasiões. Quer dizer, não é orar numa hora e não orar outra, não, em toda ocasião. Como se nós estivéssemos todo o tempo, orar em todo o tempo. Há uma tradução que diz, orando em todo o tempo. Quer dizer, precisamos estar em motivo de oração, em motivo do quê? Em motivo de uma comunhão, conversando sempre com o Senhor, para que a gente não possa ser atingido, ou se for atingido, nós não venhamos a ser abatidos. Por quê? Porque o vigilante pode se desviar do mal, ele vê o mal chegando até ele pode se esconder. Não adianta nós nos munirmos de armaduras que aqui nos revelam, se nós não estivermos em oração e nem em vigilância. Se nós estivermos dormindo, por mais que eu esteja protegido, eu posso ser abatido pelo inimigo. Então, de forma espiritual, não de forma física,
se eu estiver dormindo espiritualmente, né, não estiver vigilante, eu também posso ser abatido. Então, outra das armas é a oração e a vigilância. E ainda mais ele completa dizendo na persistência. Persistência. Porque Jesus disse que o reino dos céus, ele é obtido à força, né? Alguém acha que o reino dos céus está comprado? Sim, Jesus comprou a passagem, certo? Ele nos comprou a passagem para o céu. Nós não precisamos pagar nada para ir ao céu, mas nós precisamos nos deslocar até a estação, até onde vai partir o trem, o ônibus, o avião, o veículo que vai nos levar. Nós precisamos chegar lá. Então, para chegar lá, então nós precisamos de todas essas coisas. Precisamos do nome de Jesus, precisamos da armadura do Senhor, precisamos de oração, certo? Precisamos de vigilância, e também nós precisamos do que? Da persistência, luta, né? Não nos desencorajarmos ao estarmos diante de uma situação. Então não adianta eu estar com armadura se eu não orar e não estiver vigilante e nem persistente, porque os ataques virão. O inimigo nunca vai desistir de nos derrubar na jornada que nós estamos caminhando. Quando Israel andou pelo deserto até chegar na terra de Canaã, por mais ou menos 40 anos que estiveram no deserto, o inimigo nunca abandonou, estava sempre à espreita, estava sempre proferindo ataques, principalmente àqueles que estavam desapercebidos, aqueles que não estavam em comunhão, né, ficavam para trás, saíam fora do acampamento, sozinhos, né, se desviavam por outros caminhos, que achavam que talvez o caminho de Moisés estava muito comprido, né? E eles, então vamos para cá, quem sabe a gente cortando o caminho, a gente chega lá antes. Quando cortavam, eles eram alvo do inimigo, e o inimigo os catava por quê? Primeiro, não tiveram comunhão, né? Não estavam ali em comunhão com aquilo que Moisés estava fazendo, não estavam em relacionamento, né? Não tinha uma conversa de relacionamento, faltava-lhes conversa, faltava-lhes vigilância, porque o vigilante, ele vai, né, se ele sabe que o seu líder tem uma capacidade, ele vai atrás do seu líder, né? Ele prefere muitas vezes deixar o seu próprio pensamento, a sua própria ideia, para seguir a do seu mestre, se ele sabe que o seu mestre está na presença do Senhor. E às vezes nós queremos discordar. Podemos até termos pensamentos diferentes, mas devemos seguir aquele que foi levantado. As pessoas que se revoltaram contra Moisés na caminhada, o Senhor os abateu, a terra abriu, né? A terra abriu para engolir as famílias, e engolia as famílias inteiras. Quer dizer, quem errava muitas vezes eram os pais, e a família acabava perecendo, porque nós sabemos que aqueles que estão ao nosso lado podem ser abençoados e podem ser amaldiçoados, dependendo do modo de vida que eu tenho. Se eu tenho um modo de vida de bênção, eu abençoarei todos que estiverem ao meu lado. Se eu tenho um modo de vida de maldição, eu amaldiçoarei todos que estão ao meu lado. Por isso, nós precisamos andar, sermos vigilantes e sabemos com quem nós estamos andando. Nós estamos andando com alguém que pode nos abençoar, ou estamos andando com alguém que pode nos amaldiçoar? Então a escolha é nossa escolha. Nós temos a escolha, podemos escolher, né, em quem nós vamos confiar, com quem nós vamos andar, a quem nós vamos ouvir. Quantas pessoas ouvem, né? Muitas vezes as murmurações e não seguem os seus líderes, e acham que estão certos, e depois vão ver, e na realidade, né, vão quebrar a cara, né, por causa de não seguir aquilo que parecia tão absurdo, mas era algo que o Senhor estava dizendo ou fazendo. E para eles era um absurdo, porque andar no deserto, se eles poderiam caminhar
né, por um outro caminho, porque agora vir pelo deserto, e parar no deserto, e ficar no deserto, por quase 40 anos. Então aqueles que não tinham comunicação, não oravam, né? Vamos trazer para cá, para a área espiritual agora, aqueles que não oravam, aqueles que não vigiavam, né? Saíam fora, deixavam ali o povo, né? E queriam outro caminho, que não persistiam, desanimavam. Está andando muito, está demorando muito para chegar nessa terra que o Senhor prometeu. Por que demora tanto, se não é tanto assim a nossa caminhada? E aí então eles deixavam de perseverar e eram abatidos pelo inimigo. Por isso que a oração é um dos motivos que nós temos também para não cair nas garras dos inimigos. Quem não ora, provavelmente ele está vulnerável, ele está aberto para o inimigo. Quem não vigia, né, também, nem podemos só orar, nem podemos só vigiar, precisamos vigiar e orar. Jesus disse: vigiai e orai para que não caiam em tentação. Como cair em tentação? Não é ter a tentação, é cair na tentação. Porque a tentação, nós somos tentados, né? E a Bíblia até diz: bem-aventurados que são tentados, mas não os que caem na tentação, aqueles que se entregam. Ele pode ser tentado, como eu disse, o inimigo nunca vai desistir. Enquanto nós estivermos nessa carreira, o inimigo vai estar ao lado, querendo nos desanimar, querendo nos abater, querendo nos distrair. Aí Paulo diz: olha, nós devemos fazer o quê? Olhar para Jesus, autor e consumador, deixando para trás todo o embaraço que nos rodeia, né? E prossigamos a nossa carreira para o alvo, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Porque se nós começamos a olhar do lado, nós perdemos a visão, saímos fora, e aí acabamos perdendo, porque olhamos para o lado, deixamos, ou ficamos embaraçados com esse mundo, né? Paulo também escreve: ninguém que milita nessa vida pode se embaraçar com as coisas desse mundo, né? Se ele é um militante na causa de Jesus, ele não pode ficar embaraçado com as coisas do mundo. Ele tem que prosseguir, ele tem que fazer a sua carreira chegar até o fim, né? E ainda ele usa o termo militar, quer dizer, alguém que está em guerra, que foi alistado para participar. E nós sabemos que há guerras, e também a Bíblia nos diz que a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas contra os príncipes, as potestades dos ares, né, que estão nos lugares celestiais, para querer nos impedir. E a Bíblia relata isso daí, quando Daniel orou. E aí a Bíblia nos conta que quando ele ora e pede a revelação, o Senhor manda um anjo, né? E ali os demônios que estavam nos ares impediram aquele anjo de trazer a resposta para Daniel, né? Impediram, ele ficou impedido. E alguém então, olhando isso, falou: olha, o seu anjo talvez não seja muito forte, seja aquele anjo lá que foi para o Daniel, e vai trocar de anjo. Você precisa pedir que o Senhor troque de anjo. A questão é o seguinte: que anjo obedece ordens, né? Ordens restritas. E a ordem daquele anjo era: leva a resposta que Daniel está querendo saber, revela para ele tudo que ele quer saber. Ele queria o conhecimento do fim das coisas, dos últimos dias. Ele queria saber o que ia acontecer no futuro. E aí começou a orar e a jejuar, e por 21 dias ele esteve orando e jejuando, até que o anjo chega com a resposta. Mas o anjo chega com a resposta e diz: olha, Daniel, quando você propôs no seu coração de orar e de jejuar e de querer saber, o Senhor já me enviou, mas eu fui impedido. Porque o anjo não veio para a destruição, ele veio com a ordem. Fale a Daniel, ele chegou, parou, não pôde passar, porque foi detido, né? Até que o Senhor então, ali também até um meio de provar a Daniel se haveria perseverança, né? Porque muitas vezes nós começamos a orar por alguma coisa, queremos fazer alguma coisa, mas não perseveramos. E às vezes nós chegamos perto, né, no fim,
né, pertinho, mas como nós não sabemos quando vai ser, nós acabamos desanimando. Por isso, Paulo escreve aqui, olha, orando também, vigiando com perseverança, né? Não podemos desanimar. E aí ele continuou naquele jejum, até que o anjo chegou, né, para dar a resposta. Mas houve o que? Perseverança. Houve o que? Bloqueio espiritual, certo? Porque estão aí. Então Paulo diz, a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas são contra os principados, as potestades que estão aí nos lugares celestiais, nos ares, para querer nos impedir. Essa é a nossa luta. E se nós não estivermos revestidos, nós não vencemos, nós desanimamos, nós abandonamos, né? Nós não chegamos até o final, não vamos até lá, né? Muitas vezes nós perseveramos em tudo, queremos um emprego, queremos, né, estudar algo, e vamos, lutamos, estudamos, mas para as coisas de Deus não. As coisas às vezes começam a dar errado, não está dando certo para mim, né? Não luta mais, não persevera, não ora, não busca do Senhor, né? Não mantém uma comunicação de vigilância, não se reveste para vencer a batalha, vai para a guerra desprovido, vai morrer, né? O inimigo é astuto. Se nós não estivermos providos de todos os meios possíveis que estão ao nosso dispor, nós não vencemos. Só que o Senhor dispõe, né? É como se nós estivéssemos no exército e ali o comandante, o general, né, olha, falasse, olha, vocês têm aí, ó, vocês têm o capacete, vocês têm o colete, a prova de bala, vocês têm aí a visão noturna para andar à noite, você tem aí o melhor fuzil do mundo, né? Você tem todo o equipamento para você seguir, né? Para você prosseguir, e você desprezar as pessoas e falar assim, não, eu vou assim mesmo, né? Eu vou com uma pedra, o Davi matou o gigante, eu vou lutar contra o meu inimigo com uma pedra, né? Era o primeiro a morrer, só se estivesse atrás de alguém para não ser o primeiro, senão morreria. Por quê? Foi desprovido. Então o Senhor deixou, né, à nossa disposição armas para nós vencermos o inimigo. Deixou muitas condições, e nós só não vencemos se nós não usarmos essa arma. Aí vamos perder, porque está à nossa disposição. Usamos se queremos. O Senhor não vai colocar em nós, é nós que precisamos buscar toda a arma. Então a oração, a vigilância e a perseverança também nos vai fazer vitoriosos. Lembra que Jesus falou, é com luta que nós chegamos lá, né? Para se chegar no céu é com muita luta, não é fácil, como alguém aparenta dizer, não é fácil. Precisamos lutar contra nós mesmos, lutar contra alguém e lutar contra o inimigo de nossas almas. Então não é fácil. Mas mais uma arma, vamos ver, abra em Marcos capítulo 9, Marcos, Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo de número 9. Vamos ver, antes desse daqui, bom, depois a gente volta a falar sobre a vigilância, né? Mas vamos ver aqui essa daqui, que também repete algo. Então Marcos 9, 14. Marcos 9, 14 a seguir, até acho que o versículo de número 30, nos diz assim, olha: quando voltaram os Talmidim, os discípulos, viram uma grande multidão à sua volta, à volta de Jesus, em volta de Jesus, e alguns mestres da Torá discutiam com eles. Então logo as pessoas viram Yeshua, ou Jesus, ficaram surpresas e correram para cumprimentá-lo. E ele lhes perguntou sobre o que vocês discutiam. Uma delas lhe respondeu: Rabi, trouxe-lhe meu filho, porque ele tem um espírito maligno que não o deixa andar. Toda vez que ele o toma, arremessa-o contra o chão. Ele começa a babar, range os dentes e fica paralisado.
Pedi a seus talmidim que tirassem o espírito dele, mas eles não foram capazes de fazê-lo. Aí Jesus disse: pessoas sem confiança. Ele respondeu: quanto tempo ficarei com vocês? Por quanto tempo terei de suportá-los? Tragam-no até mim. Trouxeram-lhe o menino. Assim que o espírito ouviu, fez o menino ter uma convulsão. E Yeshua perguntou ao pai do menino: há quanto tempo isso acontece com ele? Desde a infância, disse. E sempre tenta matá-lo, jogando no fogo ou na água. Contudo, se você puder fazer alguma coisa, tenha piedade de nós e nos ajude. E Yeshua lhe disse: o que você quer dizer com se eu puder? Tudo é possível àquele que confia. No mesmo instante, o pai do menino exclamou: eu confio, ajude-me em relação à minha falta de confiança. Quando Yeshua viu que uma multidão estava se aglomerando em torno deles, censurou o espírito impuro, dizendo: espírito surdo e mudo, eu lhe ordeno, saia do menino e jamais volte a entrar nele. Ele saiu gritando e agitou violentamente o menino, que permaneceu largado como um corpo sem vida, de forma tal que a maioria das pessoas disse que ele havia morrido. Entretanto, Yeshua tomou pela mão e o levantou, e ele ficou em pé. Depois de Yeshua ter entrado na casa, os talmidim, os discípulos, se perguntaram, em particular: por que não conseguimos expulsá-lo? Ele respondeu: esse é o tipo de espírito que só pode ser expulso pela oração. E também, logicamente, algumas Bíblias trazem o jejum, né? Então nós vemos o quê? Que se nós não orarmos, não consagrarmos a nossa vida, nós não conseguiremos combater o espírito imundo, né? O espírito traiçoeiro, o espírito desordeiro, que vem para atingir a nossa vida, a nossa casa, tirar a nossa paz, como provavelmente, veja que desde criança, aqueles pais, né, aquela família, e talvez até mesmo os vizinhos não tinham uma paz, porque o espírito sempre tomava, desde criança, aquele jovem, desde criancinha pegava ele e queria matá-lo. Mas quando encontrou com Jesus, os discípulos não conseguiram expulsar. E quando encontrou com Jesus, Jesus disse: olha, se não tiver oração, se não tiver jejum, se não tiver consagração, nós não conseguimos vencer. Então, para vencermos o inimigo que nos abate, nós precisamos então consagrar a nossa vida a Deus, né? Precisamos ser consagrados a Deus. Não podemos ter dois senhores, né? Não podemos estar em cima do muro e não sabemos de que lado estamos. Nós não estamos com Jesus, é certeza. Todos aqueles que não sabem onde estão, ou acham que estão aqui, estão lá, ou estão com o pé em cada lugar, eles não estão com Jesus, porque não é admissível, né? Jesus não admite, não mora na mesma casa o bem e o mal, como aquele Jung, né? Que fazem aí o bem se encontrando com o mal, e assim por diante, né? Onde nasce o bem, começa o mal, onde começa, né? Onde termina o bem, começa o mal, onde termina o mal, começa o bem. Não tem, ou as duas estão entrelaçadas, não existe a mistura, trevas com luz, aonde a luz não há trevas. Não se pode ter trevas ao mesmo tempo junto com a luz. Então, ou você está do lado de Cristo, ou você não está do lado de Cristo, né? E aí, para vencermos, nós precisamos ter essa comunhão. Então, podemos nos munir de uma comunhão com Cristo, de tal forma que os espíritos, até mesmo que estejam em outras pessoas, possam estar. Foi aquilo que eu falei no início: o nome de Jesus expulsa, porque Ele determinou dessa forma.
Mas se nós não estivermos em comunhão, não adianta. Os discípulos tentaram expulsar, né? E até aquele momento Jesus ainda não tinha dado essa ordem, que era no seu nome, né? Então eles poderiam, se eles tivessem confiança ou tivessem uma comunhão tamanha com o Senhor, eles conseguiriam fazer, mas não tiveram, né? E a prova foi isso: quando eles passaram pela necessidade, conseguiram provar que não adianta somente estar pensando que anda ao lado de Jesus. Jesus precisa estar morando junto, né? Jesus precisa estar habitando, e é através de uma comunhão, de oração, de consagração em nossas vidas, que nós poderemos expulsar os demônios e ficarmos livres, não somente nós, mas a outra pessoa que estiver necessitada. Ou vamos vencer. Vencemos de que forma? Expulsando eles. Podemos ser vitoriosos sobre o inimigo, expulsando, tendo essa comunhão. Mas para falar um pouco mais de vigilância, complementando aqui, veja que Pedro, na sua primeira carta, 1 Pedro 5,8, ele vai falar sobre a arma também. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Olha o que ele diz: olha, mantenham-se sóbrios e alertas. O adversário, o inimigo de vocês, aproxima-se sorrateiramente e, como leão, procura alguém para devorar. E olha o que ele vem dizendo: resistam-lhe firmes na confiança, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos tipos de sofrimentos, certo? E ainda ele diz, para nós perseverarmos, olha, vocês têm de sofrer só mais um pouco. Depois disso, Deus, que é cheio de graça, aquele que os chamou para a sua glória eterna, em união com o Messias, irá pessoalmente restaurar, estabelecer, fortalecer e firmar todos vocês, certo? Então, persevera. O inimigo, ele está querendo devorar, ele busca quem possa tragar, ele está babando, né? de vontade de nos derrotar. Então, ele está, e nós precisamos ficar sóbrios, alertas, precisamos estar alertas, sóbrios, né? Mas o que ele diz? Nós precisamos resistir firme com fé, certo? Resistir firme, pela fé. Então a fé que nós temos em Deus, que vai passar esse momento, e ainda que nós venhamos a morrer, não tem problema, nós estaremos para sempre com Cristo. Então, se resistimos na fé, se resistimos com confiança, né, em perseverança, lutando, porque o inimigo quer nos derrubar. Isso é a função que ele tem a fazer. Não tem como nós nos livrarmos dos ataques, mas tem como nós resistirmos firmes ao ataque do inimigo e permanecermos em pé, tá? Logicamente garantido com a pessoa de Cristo em nossas vidas e preparado com as armas que Ele nos deu, para que nós venhamos a vencer, né? Então, a fé, a perseverança, certo? A vigilância, a fé, nós estarmos vigilantes, e nós vamos vencer. Não podemos virar as costas. Até a armadura, quando se fala em armadura, principalmente os romanos, né? Toda a armadura romana, eles faziam somente um peitoral. Aqui nós vemos, né, os policiais quando usam, eles usam aí o colete, a prova de bala, e o colete a prova de bala tem a sua frente e a traseira, né? Ele protege as costas e protege o peito. Mas os romanos não faziam isso, eles só faziam a armadura, principalmente os romanos, né? Só na parte da frente. Por quê? Eles não aceitavam que ninguém virasse as costas.
Se tivesse que morrer, ia morrer de frente para o inimigo. Morria cara a cara. Nunca eles esperavam que eles fossem ser derrotados, porque o derrotado, ele tem que virar as costas para o inimigo. Então, se ele virasse as costas, ele era um alvo fácil. Não havia proteção para as suas costas, né? Então a flecha ia entrar, a lança com mais precisão, uma espadada que ele tomasse já ia direto na sua carne, porque a proteção principal estava nos ombros, né? E no seu peito. Nas costas não, porque não podemos virar. Então nós precisamos fazer o quê? Resistir. E quem resiste não vira as costas, né? Quem resiste enfrenta. Então nós temos condição de enfrentar o inimigo, de lutarmos contra toda a sua astúcia para nos derrubar, e vamos vencer de frente, né? Vamos olhar de frente. Então o nosso adversário, ele procura nos devorar como leão. Ele está rugindo como leão, né? À nossa volta, certo? Está rugindo. Mas se nós permanecermos com fé, permanecemos vigilantes, ele não vai nos derrubar. E ainda sabemos que nós precisamos perseverar, porque não é só com a gente. Alguém pensa, só eu estou sofrendo. No mundo inteiro, todos os cristãos passam por aflições, né? E saiba de uma coisa, que a minha aflição você não suporta, mas a tua também eu não suporto, né? Por maior que você olhe para a minha aflição, ela parece ser maior do que a sua, mas você não consegue suportar a minha. Por menor que você acha que possa ser a minha, é a minha aflição suportável somente por mim, não por você. Porque a Bíblia nos diz que o Senhor não deixa vir tentação sobre nós maior do que nós podemos suportar. Então, se está sobre você, é porque você pode suportar, né? E às vezes nós olhamos e falamos, fulano não sofre, fulano não tem problema, né? Enquanto eu aqui passo por muito problema. Se você passa, é porque você pode suportar, né? Não podemos desanimar, olhando, sabendo que o quê? Que no mundo os outros cristãos também estão passando pela mesma necessidade sua, e até pior, só que eles podem suportar, e nós suportamos a nossa, né? Até um ponto aí de que, né, para ilustrar isso, né, porque Jesus diz, tome cada dia a sua cruz, não tome do céu não, tome a sua cruz, cada um tome a sua cruz a cada dia, vem e sigam. Então cruz fala de necessidade, cruz fala de sofrimento, cruz fala de abnegação, cruz fala de rejeição, cruz fala de não sermos mais donos de nós mesmos, porque se somos crucificados, né, agora estamos sem autoridade, sem movimento, sem poder dar ordem, só recebemos. Então a cruz fala de tudo isso, e Jesus diz, tome cada dia a sua cruz e sigam-me. Não troca, não queira trocar, porque você suporta a sua. Aí então, né, fizeram uma ilustração dizendo que as pessoas estavam caminhando para o céu, cada um com a sua cruz, né? E uma pessoa lá só lamentando a sua cruz, que era muito pesada, né? E aí tinha um lá que só assobiava, carregando aquela cruz lá, e só assobiava, e ele falava, a cruz dele é mais leve, porque senão não estaria desse jeito, é a minha que é mais pesada. E as outras pessoas iam conversando, alegres, né? Às vezes ficavam em silêncio, e um só cantava o tempo inteiro, cantando, assobiando, alegre, né? E ele só lamentando, é porque minha cruz é pesada, né? Todas as cruzes têm o mesmo tamanho, né? A minha é mais pesada e tal. E aí no meio do caminho eles pararam para dormir, e aí colocaram as cruzes lá, né? Cada um tinha a sua cruz com nome, e foram dormir fora da cruz. E ele rapidinho, né, nem dormiu a noite, falou, eu vou pegar a cruz desse rapaz aí, tenho certeza, né? Esse rapaz está muito alegre, a cruz dele deve ser levinha. E aí ele foi, né, no escuro ele começou, e pega uma cruz, e pega outra, né? Essa daqui é pesada, essa deve ser a minha, meu Deus do céu, essa daqui é a mais pesada, que eu pego a minha. E aí ele foi, pegou a mais levinha, falou, essa daqui, foi lá com ele um pouquinho antes da turma acordar. Aí ele dormiu, aí ele deitou sobre a cruz, né? Falou, essa daqui ninguém vai pegar, né? Porque eu estou deitado nela, se alguém pegar ela eu acordo.
e ficou, no outro dia a turma acorda lá, cada um pega uma cruz, eu estou com a minha, que é a mais leve, né? Que deve ser daquele cara. E aí saíram, ele saiu também alegre, né? Estou com a minha mais leve, e ele viu que as pessoas continuaram alegres, ele falou, de quem será que eu peguei, né? Talvez seja daquele, mas o rapaz começou, e assobiava, e cantava, né? E todo alegre, conversando com todos. Aí ele foi, mas impossível, né? Impossível, eu peguei, eu tenho certeza que foi a dele, porque só ele é o mais alegre aqui, e ele continua, e os outros continuam do mesmo jeito. Aí ele foi olhar na cruz, né? Ele viu que era o nome dele mesmo que ia na cruz. Aí ele pegou e falou assim, bom, então tem um jeito, né? Passou lá, tinha uma serraria, eles passaram por aquela serraria, ele falou, então o único jeito é cortar a cruz, né? Ele pegou, falou lá o rapaz que trabalhava no marceneiro lá, serra essa cruz aqui para mim. Aí ele pegou, serrou. Aí ele ficou contente, né? Ficou um pedacinho só. Ele serrou os lados, serrou a parte, diminuiu ela. E foi lá, né? E as cruzes tinham todas o mesmo tamanho. Só que aí quando ele chegou num certo lugar, né, tinha um abismo muito grande para passar do outro. E aí cada um jogava a sua cruz, passava, e a dele não coube para passar. Então, a moral da história, não tente cortar a sua cruz, né? Ela é a mais leve em comparação com os outros, né? E se você cortar, você pode não chegar lá, porque Jesus falou, tome cada dia a sua cruz e siga. Então nós temos luta, mas temos como vencer, né? Temos a possibilidade de vencer, pela fé, pela vigilância, pelo jejum e oração, pela armadura que o Senhor nos dá, pelo nome de Jesus, né? E nós vemos que mesmo sob a perseguição do inimigo, até mesmo louvor, com tudo isso, não só uma, né, dessas coisas, mas tudo são armas que nós vencemos, mas o louvor não deixa de nos dar também uma liberdade, nos deixa, né? Nós temos uma história muito bonita na Bíblia, veja lá Atos dos Apóstolos capítulo 16, uma história muito bonita, em que levou as pessoas a serem libertas pelo louvor da perseguição do inimigo, né? O inimigo queria destruição. Atos 16, vamos ler a partir do versículo 16, né? O relato diz assim: certo dia, enquanto íamos ao local de Miniam, encontramos uma escrava que tinha um espírito que a capacitava a predizer o futuro. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores, mediante a adivinhação do futuro. Essa moça seguia a Shaul, o Paulo, e a nós, gritando: estes homens são servos do Deus Ra-Elion, Deus Altíssimo. Eles estão falando sobre como vocês podem ser salvos. Olha só a proclamação daquela mulher, né? Você já imaginou se quando nós fôssemos fazer, né, um culto ao ar livre, que domingo nós estaremos fazendo culto ao ar livre, em nome de Jesus, né? Temos que estar fazendo com a mocidade. Eu espero toda a igreja, círculo de oração para louvar a Deus, a juventude, as crianças, se possível, louvando a Deus também, em frente ali à casa da nossa irmã Evelyn, que ela vai ceder para nós dessa vez. E aí nós estaremos lá, e alguém sai de lá no meio da multidão e fala: olha, ouçam esses daí, que eles estão falando a verdade, estão falando sobre salvação, né? Pegasse alguém na rua para falar isso, que não serve a Deus, nós íamos ficar todos orgulhosos. Está vendo? Olha, até o diabo tem que falar, né? Mas Paulo não gostou disso não, né? E essa mulher começou a proclamar, dizendo: olha, esses homens estão falando sobre a salvação, são servos do Deus Altíssimo, né? Veja que posição do inimigo, ele mesmo proclamar que você, e se o inimigo falasse isso para você, você ia ficar todo cheio, né? Todo cheio, assim, chato, tá vendo? Então o inimigo fala: viu como eu sou bom, né? Você fala a verdade, você só prega a verdade, tá vendo? O inimigo tem que falar, né? Usaria isso como aparato para se aparecer, para se mostrar, para querer ser o bom, o eu, tomar o lugar do Senhor, né? Olha, eles falam a verdade, estão falando vocês
como vocês podem ser salvos. Ela fazia todos os dias, até que Paulo, Shaul, muito incomodado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Yeshua Messias, eu lhe ordeno que saia dela. E o Espírito saiu dela naquele mesmo instante. Entretanto, quando os donos da escrava perceberam, viu que ele falou em nome de Jesus, ele usou uma arma, né? Primeiro ele estava em comunhão, mas usou a arma. E ela estava parecendo que ele estava proclamando, né? Mas ela estava querendo elevar o ego de Paulo, certo? Para depois, quando ele estivesse bem lá em cima, né, bater na escada, e o tombo é maior, né? E às vezes o inimigo faz isso com a gente, leva a gente bem lá em cima. Quando ele não pode empurrar, sabe o que ele faz? Ele te exalta, e lá em cima, aí depois ele passa a perna, e o tombo vai ser maior, porque você está bem alto, o prejuízo vai ser maior. E ela queria o quê? Queria encher o ego de Paulo, para que ele se achasse grande, e o Senhor não estivesse mais na sua vida. Mas ele, né, vigilante, no nome de Jesus, expulsa, o demônio sai dela no mesmo instante. Entretanto, quando os outros da escrava perceberam que a sua esperança de lucro tinha se acabado, agarraram a Shaul e a Silas e os arrastaram para a praça no mercado, diante das autoridades. Levando-os aos juízes, disseram: esses homens estão causando muitos problemas em nossa cidade, porque são judeus. Eles estão propagando costumes contrários à nossa lei, coisas inaceitáveis e impraticáveis para nós romanos. A multidão ajuntou-se no tanque contra eles, e os juízes rasgaram-lhes as roupas e ordenaram que fossem açoitados. Depois de serem severamente castigados, eles os lançaram na prisão, incumbindo o carcereiro de vigiá-los com cuidado. Tendo recebido essa ordem, ele os lançou na cela interior e lhes prendeu os pés entre pedaços maciços de madeiras. Por volta da meia-noite, Saul e Silas lamentavam, choravam, gritavam, murmuravam, né? Dizendo: por que, Senhor, fizeste isso conosco? Pregávamos a tua palavra, fazíamos a tua obra, e o Senhor nos colocou nessa situação. Fomos açoitados, e aqui estamos assentados, presos. Talvez vamos morrer. Não, né? Não. Por volta da meia-noite, Saul e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos escutavam com atenção. Talvez não chegasse o evangelho até eles se Paulo e Silas não fossem ali. De repente houve um terremoto violento e abalou os alicerces da prisão. Todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou, e quando viu que as portas estavam abertas, desembainhou a espada para se matar, por presumir que os presos tinham escapado. Mas Saul gritou: não se machuque, estamos todos aqui, certo? O carcereiro pediu luz, entrou correndo e trêmulo prostrou-se diante de Saul e Silas. Então os levou para fora e perguntou: homens, que preciso fazer para ser salvo? Eles disseram: confie no Senhor Yeshua e será salvo, você e os de sua casa. E em seguida anunciaram-lhe a todos os de sua casa a mensagem a respeito do Senhor. A seguir mesmo aquela hora avançada da noite, o carcereiro lavou os ferimentos deles, e sem demora ele e todos os seus foram imersos. Depois disso, ele os levou para casa e serviu-lhes comida. Ele e todos os seus festejavam o fato de confiarem em Deus, através do canto, né? Perseverança, não desanimaram, oraram e louvaram a Deus, né? No meio da luta, no meio da perseguição, o Senhor deu livramento a eles e salvou as almas, né? Então, não vamos murmurar. Temos muitas armas, e uma delas também é o louvor, né? É o louvor. A Bíblia diz: aquele que está triste, ore; quem está contente, cante louvores, né? Exalte o nome do Senhor, e assim nós sabemos que podemos vencer. Temos armas suficientes para vencer esse mundo e chegarmos até o último dia, quando Jesus buscar a sua igreja, ou quando vier buscar somente a nós, né? Temos possibilidade de chegar lá. Temos isso.
Que o Senhor nos abençoe e que o Espírito Santo fale melhor ao nosso coração. Eu só quero saber se aí no nosso meio alguém que precisa reconciliar com Cristo nessa noite. Tem alguém para nós orarmos? Ou podemos encerrar? Não há ninguém? Que o Senhor então nos abençoe, que o Espírito Santo fale melhor a cada coração. Sheba Shama